Os irmãos, ainda em pé, abramos nossas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 44. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, do verso 21 até o verso 28. Isaías, capítulo 44, versos 21 a 28. Todos localizaram? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 44, a partir do verso 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céu, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós, montes, vós, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Quem não gosta de ser consolado quando está abatido? Em tempos de tristeza, em tempos de desilusão, em tempos de desânimo, em tempos de depressão, em tempos quando talvez olhamos para as circunstâncias e não vemos esperança. Parece que a nossa vida vai ficar do jeito que está, não tem possibilidade de melhorar. Muitos de nós, se não todos nós, já passamos por momentos assim em nossas vidas. Momentos de desânimo. E era exatamente este tipo de mentalidade, este tipo de desânimo, que, de certa maneira, tomava conta da mente do público para quem o profeta escreveu estas palavras. Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 55, são mensagens de conforto e consolo para um povo que está abatido, desanimado e desesperançado. Para quem talvez esteja tentando imaginar melhor por que o povo estava assim, é interessante que a gente só recapitule brevemente a história de Israel. Israel foi chamado para constituir uma nação e refletir a glória de Deus. E para isso Deus lhes deu uma terra. E essa terra tinha uma capital que era Jerusalém, onde estava construído o templo, e no templo era o lugar que se dizia então, era o lugar onde Deus habitava neste mundo. E o povo se reunia no templo para adorar. Mas Israel não foi fiel, Israel não guardou os mandamentos de Deus. E o juízo de Deus veio sobre a nação e a cidade foi destruída. Não só a cidade, mas toda a nação foi completamente destruída e despedaçada por Babilônia. O poderoso e grandioso Império Babilônico, que aos olhos humanos de quem vivia naquela época era simplesmente imbatível e aparentemente o seu poder era eterno e perpétuo, ele destruiu completamente Jerusalém e levou o povo para o cativeiro. O povo foi morar a mais de 1.200 quilômetros de onde era a sua cidade, a sua terra, onde eles viviam, onde eles cresceram.
Então, lá no exílio, muito distante, pensem, 1.200 quilômetros, numa época em que não existia carro nem avião, era muito longe. Mais ainda se considerar que havia que cruzar um deserto para chegar até onde estava a Babilônia, onde estava o povo de Israel cativo. Portanto, o povo estava lá, longe da sua terra, o templo onde Deus era cultuado havia sido destruído, não havia nenhuma perspectiva de libertação, nenhuma perspectiva de reconstrução da sua cidade, nenhuma perspectiva de voltar para a sua terra, de voltar a ter a liberdade que eles tinham na terra de Canaã. E, portanto, o povo estava desanimado, abatido, e a pergunta que vinha era, ok, nós pecamos, mas e agora? Será que de fato Deus tem poder para nos tirar desse buraco em que nós estamos? Será que de fato Deus é um Deus poderoso? Ou será que na verdade os deuses de Babilônia são mais poderosos? Já afinal os babilônios nos destruíram, né? E nós sabemos que, pelo menos os profetas nos diziam que os deuses das nações não eram nada. No entanto, essas nações vieram e destruíram o nosso templo. Será que, então, Yahvé, o nosso Senhor, de fato é poderoso? Será que Ele tem poder para nos libertar? Será que Ele pode mudar a nossa situação? Muitos diziam que não. Muitos diziam, né, que, olha, abandonem Deus. Não adianta nada servir esse Deus. Nós vemos isso, inclusive, nos dias, décadas antes, nos dias do profeta Jeremias. Logo após a destruição de Jerusalém, o povo se rebela e diz assim, olha só, sabe por que Deus destruiu, por que Jerusalém foi destruída? Porque nós paramos de cultuar a deusa mãe, paramos de cultuar os deuses das outras nações, e aí essa desgraça sobreveio sobre nós. Ou seja, haviam pessoas que pensavam que eram os outros deuses que poderiam garantir a libertação e a sua segurança. E, portanto, nesse cenário de incredulidade, de infidelidade, nesse cenário de desesperança, o profeta Isaías escreve essas palavras. E todos, se vocês lerem, se vocês ainda nunca leram Isaías do capítulo 40 até o final do livro, eu recomendo que o façam, porque são palavras de consolo para quem está abatido. E vocês vão ver que são algumas das passagens mais belas, mais inspiradoras e mais lindas das Escrituras estão aqui nesses capítulos de Isaías, porque o profeta, inspirado por Deus, ele quer confortar o seu povo, ele quer trazer confiança para o povo de Deus, ele quer que o povo volte a ter esperança, volte a olhar para o futuro com esperança e não fique apenas preso na autocomiseração do presente, pensando como a minha vida é ruim, como a minha vida é infeliz, como a minha vida não tem sentido aqui onde eu estou. Não, ele quer que o povo olhe para Deus, e à medida em que olhe para Deus, mude a sua perspectiva. E vejam como este trecho selecionado, portanto, dessas passagens de Isaías, são palavras de conforto. Em primeiro lugar, o profeta chama o povo de Israel para que se lembre. A primeira coisa que o profeta quer trazer, portanto, à memória do povo de Israel, daquele povo desiludido, daquele povo desanimado, e ele quer fazer isso com palavras de consolo e não de acusação, mas ele chama o povo para que se lembre de quem Deus é. E não somente de quem Deus é, mas daquilo que Deus fez por eles. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Pode ser que para nós hoje não pareça grande coisa ser servo de Deus, né, na medida em que nós somos filhos. Mas vejam bem, quando Isaías fala que Israel é o servo de Deus, aqui, nesse contexto, servo é uma relação de intimidade e proximidade como não se tinha entre os povos pagãos e entre os outros deuses das outras nações. Israel era servo de Deus num sentido de pertencimento. É por isso que o verso 21, na continuação, ele fala, eu te formei, tu és meu servo. Israel não pertence a Nabucodonosor, Israel não pertence à Babilônia, não pertence aos poderosos governantes daquela época, não pertence àquela nação que parece imbatível e invencível, não pertence às forças que se opõem ao reino de Deus, não pertence aos deuses de Babilônia, e muito menos aqueles deuses que se adoravam lá em Canaã, Baal, aos deuses do Egito, a deusa mãe, deusa terra, não. Israel não pertence a nenhum desses falsos deuses. E logo antes do profeta escrever isso, ele tinha justamente uma polêmica contra os falsos deuses, porque eram apenas estátuas, não eram deuses verdadeiros.
E agora Deus lembra a Israel: olha, eu te formei, tu és meu. Você não deve servir ninguém. Você não deve fidelidade à Babilônia acima de todas as coisas, mas deve fidelidade a mim. Você não deve fidelidade a Nebo ou a qualquer outro deus, a deusa Lua, a Star, ou seja lá quem for. Você deve fidelidade a mim e somente a mim, porque você é meu servo. E mais, e aí o jogo de palavra. Primeiro Deus chama Israel para que se lembre. Lembra-te, Jacó. E logo em seguida ele diz: e eu não me esquecerei de ti. Nós somos chamados a lembrar. E Deus, por sua vez, confirma que Ele nem precisa ser lembrado, porque Ele não se esquece de nós. Eu não me esquecerei de ti. Você é meu servo. Por mais que vocês tenham pecado contra mim, por mais que vocês tenham me decepcionado, eu não vou me esquecer de vocês, eu não vou abandonar vocês. A destruição que vocês estão sofrendo, o juízo que Jerusalém sofreu, não é definitivo, não é para sempre. Por isso, verso 22, eu desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Vejam, imaginem vocês, por que ele está falando da névoa, que os nossos pecados são como névoa, ou seja, num dia de neblina, o que acontece? Nós vemos que está tudo nublado. Parece que a gente não enxerga, às vezes tem dias até parece que a gente não vai enxergar nada, né? Inclusive para quem está dirigindo, é até perigoso, porque nós vemos poucos palmos à nossa frente. E para quem está ali olhando aquela neblina, parece realmente terrível, parece que aquilo vai durar para sempre, parece que aquele negócio impede que nós tenhamos uma vida plena e enxergamos as coisas como elas são. Mas Deus diz: olha, não obstante, vocês sabem como é a neblina, ela está ali, mas em questão de alguns minutos, com um raio do sol, ela se dissipa e ninguém mais se lembra. As pessoas não viam, o sol estava tudo escuro, de repente o céu está azul, o sol está brilhando, o calor do sol vem e dissipa a neblina. Assim são os pecados de vocês para mim, está dizendo Deus. Veja, Ele não está dizendo que não é grave. Deus não está dizendo assim: olha, vai lá e peca porque não tem problema nenhum. Não, pode pecar que não tem problema. Não é disso que se trata quando Ele compara os nossos pecados com a neblina. O que Ele está dizendo é que, não obstante, por mais espessa, por mais nebuloso que seja o nosso pecado e a nossa vida, por pior que pareça, aquilo para Deus é nada, Ele dispersa. Deus apaga os nossos pecados e já não fica nenhum registro, ninguém sabe mais onde eles estão. Quando Ele nos redime completamente. É isso que Deus fez com os pecados de Israel. Israel pecou, Israel adorou falsos deuses, Israel praticou injustiça na nação, mas, não obstante, Deus agora está perdoando o pecado do povo. Esse pecado está desaparecendo. Aqui o profeta não explica como isso pode acontecer, ele não explica como isso é possível. Mas ele diz que de fato Deus faz isso, os pecados desaparecem, se dissipam. E por isso, uma vez que Deus dispersa os pecados da nação, novamente Ele chama Israel: torna-te para mim, porque eu te remi. Vejam novamente o verbo remir, redimir. O povo estava cativo na Babilônia, o povo se sentia, portanto, escravo, mas Deus está dizendo, e veja que Deus já está falando no presente ainda, que o povo continue no cativeiro. Ele diz: eu te remi. Lembra-te, Israel, que eu te remi. É claro que aqui o povo é chamado a se lembrar que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, fez eles passarem pelo Mar Vermelho, entraram na terra, ou seja, Deus liberta da escravidão. E assim como Ele libertou no passado, Ele libertará no futuro. E Ele é tão certo que Ele vai libertar o povo de Israel lá do cativeiro babilônico, que Ele já fala isso como algo presente: eu te remi. Israel, não esteja desiludido, não esteja desanimado, meu povo. Eu vou tirar vocês daí, vocês têm a redenção assegurada. Eu te remi, portanto, tornem-se para mim. Abandonem os seus pecados, arrependam-se. Se vocês desconfiam, duvidam do meu poder, duvidam da minha capacidade, duvidam da minha bondade, se vocês por um segundo sequer pensam que os outros deuses podem ser mais poderosos do que eu, por favor, parem com isso. Abandonem esse pecado, se arrependam e tornem-se, convertam-se a mim.
porque fui eu que os redimi, fui eu que os tirei do Egito, fui eu que constituí vocês como povo, fui eu que formei vocês, e não os outros deuses, não o poder político, não as circunstâncias da vida, não a casualidade dos eventos. E portanto o profeta continua, já que eu remi, vejam, vocês devem se alegrar, e aqui toda a criação, portanto, é chamada a se alegrar na redenção do Senhor. Verso 23, regozijai-vos céus, porque o Senhor fez isso, exultai profundezas da terra, retumbai com júbilo montes, bosques, árvores. Ou seja, toda a criação é chamada a se alegrar com a redenção que Deus traz para o seu povo. Um dia toda a criação foi criada, não apenas nós, mas de alguma maneira, ainda que figuradamente, toda a criação foi criada para a glória de Deus, para redundar em glória para o Senhor, para a adoração. E o profeta aqui chama a criação a participar dessa alegria. Assim como ele chamou a criação como testemunha dos pecados da nação, a própria criação estava testemunhando que o povo era pecador e que o povo merecia o castigo e o julgamento. Agora a criação é chamada de novo, mas é chamada para se alegrar. A criação aguarda a redenção do povo de Deus. A natureza, o mundo que nós vivemos, que muitas vezes se revela bastante opressor, muitas vezes a natureza age como nossa inimiga, mas a própria natureza aguarda um dia em que a nossa redenção se consumará. Assim como ela aguardava e se alegraria com a restauração de Israel, com a reconstrução de Jerusalém, por quê? Porque a própria natureza sabe que quando o povo de Deus governa, quando o povo de Deus está no poder, toda a criação se beneficia, não apenas uma minoria, não apenas quem está no poder, não apenas uma etnia, não apenas um grupo social, não apenas as elites, mas toda a criação é beneficiada por um governo justo. Toda a criação aguarda, portanto, uma redenção, toda a criação aguarda, portanto, uma restauração daquela condição de um paraíso perdido. E quando isso acontecer, toda a criação se alegrará. E quando isso acontece antecipadamente, quando Deus começa a promover restauração por meio da salvação do seu povo, a natureza se alegra. No Novo Testamento nós temos a famosa passagem de Romanos 8, 18 a 25. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção de filhos, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Séculos depois, portanto, Paulo traz novamente a criação quando ele fala da nossa salvação. E ele fala que não apenas nós aguardamos a redenção, a libertação do nosso corpo, a libertação da morte, a libertação de um mundo que nos oprime, mas a própria criação geme e aguarda, porque ela sabe que a nossa libertação é a sua libertação. Haverá um dia em que a própria criação, portanto, deixará de sofrer a destruição. A criação sofre, e nós causamos mal à criação de Deus por causa do pecado, ela foi sujeita à vaidade. O pecado original trouxe a queda não apenas para nós, mas para toda a criação. Mas haverá um dia em que, quando toda a criação todos nós formos redimidos, todo o povo de Deus for redimido, a criação também será, a criação também participará disso. É por isso que toda vez que a Bíblia relata a redenção de Deus em favor do seu povo, a criação é convidada a se alegrar e a participar disso tudo.
Alegrem-se montes, exultai, porque Deus remiu o seu povo. Deus está fazendo algo no mundo. Deus está constituindo o seu povo de volta. E à medida em que Deus constitui o seu povo, à medida em que Deus remiu o seu povo, toda a criação se beneficiará disso. E assim, se o povo estava desanimado, o profeta agora, no terceiro ponto, a partir do verso 24, ele quer que o povo se lembre, portanto, do poder de Deus e volte a ter esperança naquilo que Deus está fazendo no mundo. E, portanto, volte a ter esperança na história, volte a ter esperança na sua vida, volte a encontrar sentido para o mundo e volte a encontrar um propósito, inclusive um propósito que vá muito além das circunstâncias que este povo está vivendo. Versos 24 adiante. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Novamente o profeta quer lembrar o povo de Israel. A existência dele não é por acaso, não é casual. Não é fruto de circunstâncias históricas. Não são forças históricas impessoais que deram origem ao povo de Israel e fizeram com que ele constituísse uma nação e construísse um templo e adorasse o Senhor. Não. O próprio Deus formou esse povo. Ele redimiu, tirou esse povo da escravidão, formou esse povo e formou desde o ventre materno, ou seja, antes mesmo que o povo tivesse consciência de que é um povo. Antes mesmo que esse povo pudesse pecar contra o Senhor já havia formado aquela nação. O Senhor conhece o seu povo intimamente. Ele conhece nos mais mínimos detalhes. Ele conhece cada um do seu povo. Não há nada que esteja oculto a Ele. O relacionamento que Ele tem com o seu povo é de uma intimidade profunda. Eu sou o Senhor, portanto, te fiz no ventre materno, e eu sou o Senhor que faço todas as coisas e que sozinho, sem ajuda de ninguém, de nenhum Deus, de nenhum rei, de nenhum poder, sozinho eu estendi os céus e sozinho eu espraiei a terra. Ou seja, Deus não apenas fez o povo de Israel, não é que Deus assim, olha só, eu vou tentar dentro das circunstâncias aqui escolher Abraão, os filhos dele vão formar um povo e eu vou escolher esse povo e eu vou tentar manter esse povo, não obstante as circunstâncias deste mundo sejam muito perversas, eu vou tentar. Não, Deus não está tentando, Deus não está lutando contra as forças da história, nem contra outros deuses, nem contra o caos primordial, não. Deus fez todas as coisas, Deus fez todos os reinos, Deus fez inclusive a Babilônia que castigou o povo, Deus fez o Egito, Deus fez as nações, Deus fez os mares que simbolizam o caos, o mal, o medo, o descontrole. Deus fez isso também. Deus fez a terra. Ou seja, não há nada que fuja do controle de Deus. Israel tem que lembrar disso nesses momentos de desespero e desilusão. Israel tem que lembrar que Deus não é apenas alguém que chamou a nação, mas Ele é o Criador de todas as coisas e Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está debaixo do seu controle, e, portanto, se Babilônia parece ser poderosa hoje, é porque Deus permitiu, não é fruto do acaso, não é que deu errado, não é um plano B que Deus tem porque não deu muito certo as coisas no passado. Não existe plano B para Deus. Deus não tem plano B. O que Deus quer, Ele executa. Deus não sonha. Deus não sonha, parem com isso. Deus executa o que Ele quer, Ele faz. Ele é poderoso e Ele é soberano. E essa verdade, não obstante possa parecer assustadora para nós, ela também é confortadora, ela é consoladora, porque nós sabemos que nós não vamos cair num caos, num buraco negro, num poço sem fundo. Nós sabemos que a nossa existência tem um sentido e tem um propósito, porque Deus criou todas as coisas com um propósito. Deus redimiu Israel com um propósito. Deus chamou aquele povo com um propósito. E vejam, muitos que foram para a Babilônia cativos, passado o tempo, talvez aqui 70 anos mais ou menos, quando essas palavras foram proferidas, pregadas, relembradas, passado todo esse tempo, muitos já haviam feito a sua vida na Babilônia. Muitos estavam poderiam ser prósperos comerciantes, né?
Daí que talvez as origens, a gente sempre pensa muito nos judeus como comerciantes, banqueiros. Bom, talvez as origens disso tudo esteja lá. Eles estão numa terra estranha e eles encontram oportunidades e começam a prosperar. Se tornam comerciantes prósperos, se tornam pessoas que individualmente estão prosperando. Mas, não obstante isso, Deus tem algo mais para eles. Deus não quer simplesmente que eles sejam prósperos comerciantes, pessoas com muito patrimônio. A vida tem um propósito, a nação de Israel tem um propósito, o povo de Deus tem um propósito que vai além da prosperidade material. E, portanto, Deus está querendo novamente lembrar o povo de Israel, não somente que eles não precisam estar desiludidos com a destruição de Jerusalém, e talvez com a situação lá na Babilônia, que pode ser boa, ou pode até ser financeiramente confortável, mas ruim em vários outros aspectos, ou talvez ela seja ruim em todos os aspectos, mas Deus quer lembrar que não importa o cenário de Babilônia, Ele tem um propósito com o seu povo que Ele formou e constituiu e que Ele conhece. Ele, o Criador de todas as coisas, tem algo mais para aquela nação. E este Senhor, que criou todas as coisas, é também aquele mesmo que desfaz os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouquece os adivinhos, porque com certeza lá na Babilônia tinha muitos profetas falsos, assim como houve na história de Israel, mas Deus destrói essas falsas profecias. Ele também faz tornar os conselhos dos sábios, porque o mundo tem a sua sabedoria, e podem ter certeza, lá em Babilônia, entre os judeus, haviam os sábios que diziam, não, veja bem, o cenário não é bom, o cenário é ruim. Babilônia tem um poder inexpugnável, a Jerusalém está destruída, em ruínas, os chacais tomaram conta das ruínas, é impossível nós voltarmos e reconstruir a cidade. Provavelmente aquilo lá vai ficar abandonado para sempre. Talvez algumas pessoas que viviam na região, outros povos já tomaram conta daquelas ruínas. Então, assim, é impossível. É inviável, não tem como. Não tem como. Os babilônicos governam, eles são nossos inimigos, eles não vão permitir. E mesmo que nós pudéssemos ir, nós não temos condições de fazer essa viagem tão longa, não temos recursos econômicos, iríamos entrar em conflito com as pessoas que ficaram lá nas ruínas da cidade. Os especialistas, os sábios, os consultores políticos, os consultores econômicos, todos eles provavelmente diziam que era absolutamente loucura e absolutamente impossível pensar que Deus tinha um propósito com Jerusalém e com a volta para a terra prometida. Mas Deus desfaz o conselho dos sábios, faz eles voltar atrás e mostra que os seus conselhos são loucuras. Os especialistas pensam que sabem muito, mas não sabem. Basta dar uma mudança em algum cenário na história. E, bom, quem mexe com investimento sabe que muitas vezes os caras falam, não, investe isso, faz isso, daqui a pouco tudo vira pó. Cadê aquela sabedoria daquele consultor? Não, apenas dei alguns conselhos, não há garantia. Sim, não há garantia. Não há garantia de nada. Deus faz voltar atrás, Deus faz com que a sabedoria dos sábios segundo o mundo pareça loucura. Porque as coisas que Deus faz muitas vezes não fazem sentido para nós, com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos humanos. Nós olhamos apenas as circunstâncias e nos desanimamos. Quando olhamos apenas para as circunstâncias, o desânimo é certo. Mas Deus chama o seu povo para olhar além das circunstâncias, para olhar além dos conselhos dos sábios segundo este mundo, para olhar além também dos conselhos dos falsos profetas, dos profetizadores de mentira. Deus é aquele que, verso 26, confirma a palavra do meu servo, no caso do profeta, e que cumpre os conselhos dos seus mensageiros, e que diz a Jerusalém, ela será habitada. Impossível? Para os olhos de quem estava lá naquela época era impossível. Mas Deus está dizendo, ela será habitada. Hoje para nós, 2.500 anos depois que essas palavras foram proferidas, nós olhamos e pensamos que isso é fácil, de fato Jerusalém foi reconstruída, não devia ser muito difícil acreditar no que o profeta estava falando aqui, mas era muito difícil. Pense, hoje é difícil porque as guerras de hoje são diferentes, as cidades são rapidamente reconstruídas, mas no mundo antigo não era assim.
Então, inclusive ainda hoje, às vezes os arqueólogos redescobrem cidades destruídas e que nunca mais foram reconstruídas. A própria Babilônia é uma, Nínive é outra. Nunca mais foi reconstruída. Vocês vão lá para o Iraque e vocês encontram as ruínas de Nínive. Mas, não obstante isso, não obstante essas poderosas cidades terem sido destruídas e nunca mais sido reconstruídas, Deus prometeu ao seu povo que a redenção do seu povo, que Deus tinha um propósito para o seu povo e que Deus iria libertá-lo da escravidão e que Deus iria reedificar a cidade de Jerusalém. Ela será habitada. Não importa o que digam a turma do desânimo, Jerusalém será reedificada. E não só isso, as cidades de Judá, todas elas destruídas pela Babilônia, elas serão edificadas novamente. Deus trará salvação para o seu povo, o povo voltará para a sua terra prometida. Quanto às suas ruínas, eu as levantarei. E não é fruto do acaso, não é vocês que tiveram poder, nós vamos fazer uma associação, vamos juntar recursos e vamos reedificar a cidade de Judá. Eu, o Senhor, as reedificarei. É claro que isso não vai acontecer de uma maneira mágica. Deus vai fazer com que a história e com que as circunstâncias permitam que o povo vá, junte recursos e reedifique as cidades. Mas tudo isso, se aos olhos humanos pode parecer simplesmente uma coincidência histórica, Deus sabe que é Ele que está fazendo e o seu povo deve saber que isso é a ação de Deus. Deus garantiu e Ele reedificará as ruínas do seu povo. Uma vez eu vi um pastor que usou a expressão gloriosas ruínas. Ou seja, não é que é glorioso uma ruína, mas o fato é que Deus reedificaria as ruínas do seu povo e a glória daquela nação voltaria a florescer. E assim ele continua: eu digo às profundezas das águas, seca-te. Aqui é uma alusão provável ao Êxodo, quando o povo cruzou o Mar Vermelho, o mar abriu e eles passaram a pé enxuto. Ou quando entraram na Terra Prometida, que o Rio Jordão abriu e eles cruzaram o Rio Jordão a pé enxuto, a pé seco, portanto. Seca-te e eu secarei os teus rios. Esse é o Deus de Israel, o Deus que manda que as águas se sequem, que o mar, que simboliza o caos e o descontrole, ele diz para que seque e eles secam. É com este Deus que o povo está lidando, é neste Deus que o povo tem que confiar, e é este Deus, portanto, que promete salvação e redenção, e é esse Deus que garante que haverá um futuro para o seu povo novamente. E que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. E aqui então talvez começam os problemas. Ciro, quem é Ciro? Ciro é um personagem que vai surgir na história de Israel e na história mundial. Não apenas na história de Israel, ele é o imperador da Pérsia. Ele é o imperador que vai destruir a Babilônia, que vai conquistar a Babilônia e que vai expandir os domínios e vai reduzir a pó aquele império babilônico e expandir os seus domínios até as regiões da Grécia na Europa. Ele fará isso. E Deus está dizendo que este imperador pagão, que não o conhece, que nunca ouviu falar dele, esta pessoa será um pastor para o povo de Israel. Ele permitirá que o povo reconstrua Jerusalém e reconstrua as cidades. E aí logo em seguida eu já posso imaginar aqui o rebuliço que isso causa na mente de muitos fundamentalistas e do povo religioso ali. Não. Impossível. Deus não pode usar um pagão para reconstruir a nossa cidade. Tem que ser, nós é que temos que nos libertar. Não, Deus não pode agir assim. Mas é assim que Deus escolheu agir. Ele escolhe agir de uma determinada maneira. Ele escolhe agir da maneira mais improvável possível, levantando um imperador, levantando um império inesperado para destruir aquele império que parecia imbatível, que é Babilônia, e para permitir que o povo volte à cidade, e que diz, portanto, de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. E nós sabemos que exatamente tudo isso que foi profetizado aconteceu. Não demorou muito para que Ciro se levantasse, derrotasse os babilônicos
e depois de algum tempo emitisse um decreto. Dizem, né, Joséfo, um historiador judeu que escreveu na época dos romanos, ele disse, não sabemos se isso é totalmente verdade, mas ele conta que Ciro teria ouvido falar, os sábios do reino dele falaram que havia uma profecia de que ele tomaria o poder e tal, e ele teria sido chamado pelo nome nas escrituras hebraicas, e que ele leu isso, e quando ele leu, ele gostou disso, e ele então permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém, reedificassem a cidade e reconstruíssem o templo. Não sabemos se foi isso de fato que aconteceu, mas o fato é que, não conhecendo ele ou não as profecias, o fato é que as profecias se cumpriu. Deus, portanto, restaurou o seu povo, Deus salvou o seu povo, Deus redimiu o seu povo, e o povo, portanto, teve o futuro que ele almejava e que ele parecia que não iria nunca alcançar. O Deus de Israel, portanto, é o Deus que garante o seu futuro. Mas muitos, naquele tempo, questionaram a bondade de Deus. E disseram, poxa, por que Deus vai fazer isso? Por que Deus simplesmente não nos permite voltar, independentemente desse Ciro? Por que tem que ter um império persa? Por que Deus simplesmente não nos liberta? Por que Ele não permite que nós sejamos um reino independente? Por que o nosso retorno para Jerusalém não é um retorno mais glorioso? Por que Ele está usando governantes humanos e pagãos para fazer a sua obra? Começam os questionamentos, e esses questionamentos não demoraram a surgir. O povo de Israel questionava a bondade de Deus e a ação de Deus, assim como muitas vezes nós fazemos hoje. E porque o povo questionava o modo de agir, percebam vocês, Deus age de uma maneira completamente nova aqui. Ele nunca tinha agido nessa maneira ao longo da história de Israel. Ele é o Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele faz coisas novas, Ele age de maneiras novas, Ele não é obrigado a prestar contas a ninguém, e Ele faz isso agora. E o povo fica perplexo com isso e começa a questionar por quê. E aí o próprio Deus responde, mais adiante no capítulo 45, ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro àquele que lhe dá forma, o que você faz? A tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dá à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis por acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos eu dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e a todos os seus caminhos eu endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que questionam a maneira como Deus age, e nós muitas vezes somos assim, não questionamos? Por quê? Por que assim? Por que assim, Deus? Por que assim, Deus? Por que assim, Deus? Lembrem-se do profeta Isaías. Ai daquele que contende com o seu Criador. Deus age da maneira que Ele acha mais adequada. A sabedoria de Deus é insondável. E após ouvir essas palavras, a resposta do povo é dada no verso 15. Verdadeiramente, Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Deus Salvador. Deus é um Deus misterioso. Mas mesmo sendo misterioso e mesmo não entendendo os seus propósitos, o seu modo de agir em nossa vida, ainda assim Ele nos salva. Ele é misterioso, mas Ele é salvador. E o povo de Israel viu a salvação de Deus de uma maneira totalmente inesperada e totalmente inimaginável. E séculos depois, Deus volta a agir em favor do seu povo de uma maneira totalmente inesperada e inimaginável. Ele estende essa salvação que era para Israel, Ele estende a salvação para todo mundo e para todas as nações. E Ele faz isso por meio de um humilde carpinteiro, de uma família de Nazaré, que ninguém dava muita importância. Mas daquela família, daquele humilde carpinteiro que pregava e que era desprezado por todos, Deus traz salvação para todas as extremidades da terra. E todos aqueles que creem nessa pessoa, essa pessoa,
que assume a responsabilidade de Israel nos seus ombros e que vive da maneira que Israel não viveu, mas deveria ter vivido, e que tem uma vida perfeita e que depois sofre um castigo pelo pecado que ele não cometeu, mas que o povo de Israel e todos nós cometemos, e ressuscita dos mortos porque ele era justo e perfeito e a morte, portanto, não podia retê-lo, esta pessoa traz salvação para todas as extremidades da terra. Por que Deus quis fazer isso? Por que Ele faz assim? Por que Ele usa uma cruz para trazer a redenção? Porque Ele quer, porque Ele quis. Na sua sabedoria, que reduz a nossa sabedoria a nada, Ele traz salvação. E Ele traz salvação para todos, para toda a terra, para todos os lugares. E percebam, e aqui eu já vou concluindo, percebam, meus irmãos, uma coisa. A história de Israel, em muitos aspectos, ela é uma miniatura da nossa própria história. Nós nos juntamos a toda a criação e nos alegramos com a redenção de Israel. Nós lemos as passagens, lemos essas profecias, vemos Deus agindo em favor de Israel, e mesmo nós não sendo judeus, nós nos identificamos com Ele, porque quando cremos em Cristo, nós passamos a fazer parte do povo de Deus, e portanto as promessas de Deus para Israel são promessas para nós agora, sim, de fato. Mas mesmo assim, mesmo que isso aqui se refira a um tempo passado do Israel étnico, nós ainda assim nos alegramos e nos emocionamos. Por quê? Porque, de certa maneira, o que Israel estava vivenciando é uma alegoria daquilo que nós todos vivenciamos. A história de Israel é uma recapitulação da história de Adão e Eva. Israel vivia numa terra, a terra de Canaã, que simbolizava o Éden. Deus havia dado graciosamente aquela terra para aquele povo viver. Ele poderia viver ali em paz e prosperar se obedecesse a Deus. Mas assim como Adão e Eva não obedeceram a Deus, Israel também não obedeceu. E a consequência do pecado é a queda. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram para este mundo, e este mundo, não obstante tenha muitas coisas boas, não deixa de ser um exílio para nós. Estamos afastados de Deus, estamos fora do paraíso. Estamos sujeitos à morte e à destruição. Da mesma forma, Israel é expulso da sua terra e é levado para o exílio, para a Babilônia. Ele está afastado de Deus, do templo, onde Deus era cultuado. Ele está afastado da terra onde ele poderia prosperar. Ele não tem liberdade, ele é escravo de poderes perversos, de poderes que se opõem a Deus. Ele está lá, desiludido. Mas, não obstante isso, Deus promete redenção. Assim como Deus promete redenção para Adão e Eva, quando Ele diz que suscitaria o descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, Deus promete para aquele Israel lá no fundo do poço, no cativeiro babilônico: vocês serão redimidos, Jerusalém será reedificada, o templo será reedificado, eu voltarei a habitar no meio de vocês, vocês voltarão a estar na terra prometida. E essas promessas de Deus se cumprem e o povo volta para a sua terra. Não se cumprem naquela ideia de um paraíso perdido, né? Porque é aí que o povo se dá conta de que era necessário algo mais. Mas vejam como a volta do exílio, ela se aponta para a nossa salvação, que depois seria trazida futuramente por Jesus Cristo. Em Cristo nós temos acesso a Deus. Em Cristo nós fazemos parte do povo de Deus. Em Cristo a nossa vida, portanto, agora tem um propósito que transcende a nossa vida nesse exílio que nós vivemos. Se as circunstâncias da nossa vida não são ruins, não são boas, quando nós olhamos para Deus, nós lembramos que nós somos chamados para ser seu povo antes de qualquer coisa, e que Deus promete que cuidará e redimirá o seu povo mais do que qualquer outra coisa antes. E que, portanto, somos chamados a viver para os propósitos do reino de Deus e não para os deuses deste século, não para os deuses deste mundo, não com medo do que os poderes deste mundo possam fazer sobre nós. E nós muitas vezes somos tão tímidos para vivenciar a vida que Deus nos deu, a vida do reino de Deus. Somos tão tímidos para proclamar o reino de Deus, porque nós olhamos para as circunstâncias e já nos desanimamos. É ou não é? As circunstâncias falam forte demais conosco. Não pensem que nós somos melhores que os judeus que estavam no cativeiro babilônico há 2.500 anos atrás. Não somos. Assim como eles olhavam às vezes para a realidade e desanimavam, nós muitas vezes olhamos para a realidade e desanimamos também. Não obstante, Deus promete que Ele cumprirá as suas promessas em nossas vidas, em nossa igreja, em seu povo.
E Ele promete que fará com que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua igreja, não obstante as circunstâncias possam nos ser bastante desfavoráveis hoje. E assim, eu concluo com 2 aplicações. Em primeiro lugar, que possamos ter uma firme esperança, né, que eu estava falando agora, e isso resume o sentido teológico, digamos assim, da mensagem. Que possamos ter a firme esperança de que Deus nos redime e nos redimirá e concluirá a sua obra de redenção, porque tudo aquilo que Ele promete está sendo prometido por ninguém menos do que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, Senhor da história, e que mostrou e provou o seu amor por nós ao enviar o seu próprio Filho para nos resgatar. Na cruz, Deus destruiu a maldição do pecado que nos levou ao exílio deste mundo caído. E Ele fez isso quebrando a comunhão eterna que Ele tinha com seu Filho, na medida em que Ele suportou a nossa condenação na cruz. E porque Ele suportou, e porque Deus rompeu naquele momento a comunhão com o seu Filho, nós agora podemos ter comunhão com Ele. E aqui estamos nós hoje. Estamos prontos para participar da mesa do Senhor. E vejam, qual é a ideia da mesa? Quando nós convidamos alguém para jantar, almoçar na nossa casa, o que nós estamos dizendo com isso? Que aquela pessoa é importante para nós, ela é o nosso convidado, queremos ter relacionamento com ela, queremos ter comunhão com ela. Estamos participando da ceia porque temos comunhão com Deus. Ele, portanto, nos redimiu para que tenhamos um relacionamento vivo, um relacionamento de quem se assenta à sua mesa, está na sua presença, compartilha a sua vida. Nós, portanto, temos intimidade. Como Deus dizia para Israel, tu és meu servo, nós somos servos, e mais que servos, somos filhos de Deus agora. E que, portanto, possamos ter sempre a nossa esperança fundada naquilo que Deus fará em nossas vidas. Porque nós somos filhos de Deus, temos comunhão com Ele, e Ele nos prometeu coisas grandiosas. Em segundo lugar, a segunda aplicação, se a primeira é um pouco mais teórica, no sentido de não perder a nossa esperança nunca neste mundo, a segunda é que, vejam bem, não percamos essa esperança de comunhão e alegria perpétua e não deixemos de viver conforme essa esperança, mas que possamos olhar para a nossa realidade, para as nossas circunstâncias, para a história humana, com a perspectiva de Deus, e assim acalmarmos os nossos corações e vivermos uma vida significativa, uma vida que é de acordo com aquilo que Deus tem para cada um de nós. E ao cumprirmos a nossa missão nesse mundo, não nos deixemos desanimar pelas circunstâncias. E aqui eu lembro novamente de Isaías, lá no capítulo 55, ele vai dizer o seguinte: Deus falando, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esquece do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda os novos céus, funda uma nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Quem somos nós, portanto, para temer o homem? Pensem aqui que nós temos uma missão como povo de Deus e como igreja. Assim como Israel era chamado a sair de Babilônia e deixar, por mais que a vida em Babilônia talvez estivesse confortável, agora Deus estava chamando o seu povo para voltar à cidade e reconstruí-la contra todas as circunstâncias adversas que haviam. Mas esse era o propósito do povo de Deus, ter um lugar onde Deus seria cultuado e ali ser luz para as nações, para que todas as nações pudessem se achegar a Deus.
O povo de Israel era chamado a deixar sua zona de conforto e deixar de lado o temor do homem, o temor do tirano, porque o homem e o tirano, por mais poderosos que sejam, eles são apenas erva, eles passarão. E quem somos nós? Portanto, vejam o teor da advertência. Quem somos nós para temer as pessoas e deixar de temer a Deus? Deixarmos de cumprir nossa missão como povo de Deus porque tememos ao homem. Quem somos nós para fazer isso? Quem somos nós para desanimarmos na nossa missão, se o Deus Criador é que nos convocou, nos formou e nos convocou? Portanto, meus irmãos, que essa palavra poderosa de Isaías nos confronte, nos leve ao arrependimento, se estamos abandonando os propósitos de Deus em nossa vida, e também nos conforte em nossa caminhada com Jesus, se estamos desanimados. Que possamos temer mais a Deus do que aos homens, e tenhamos assim vidas verdadeiramente significativas em prol deste novo céu e nova terra que Deus está edificando aqui e agora neste mundo por meio da sua igreja, e que edificará de uma maneira definitiva e gloriosa na vinda do seu Filho. Que possamos fazer parte disso, sem desanimar jamais. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, Deus de amor e misericórdia, como teu povo reunido nessa manhã, nós pedimos, Senhor, que tu aplique essas verdades gloriosas em nossas vidas. Por vezes estamos desanimados, seja com as circunstâncias da nossa vida, seja com o estado da nossa vida espiritual, desanimados, não vemos perspectiva, não vemos para onde ir, e isso muitas vezes justamente porque focamos apenas nas coisas deste mundo, nos nossos problemas, nos deuses deste século, nos governos e nos poderes deste século. E esquecemos que servimos um Deus que criou todas as coisas, que nos formou, que nos redimiu e que tem um propósito glorioso para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Pai do céu, que nós nunca venhamos a nos esquecer disso, que somos teus servos, que somos teus filhos e que somos chamados, portanto, com uma missão e com um propósito. Pai, que não venhamos a temer mais o homem, Senhor, do que a Ti. Que não venhamos, Senhor, a comprometer, Senhor, o nosso compromisso com o Teu reino, com a Tua igreja, com a Tua verdade, em prol talvez do nosso conforto, ou em prol talvez, ou seja, porque estamos desanimados e desesperançados. Enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de confiança, enche o nosso coração de poder, enche o nosso coração de alegria para Te servir, para fazer a Tua vontade, Pai. Que assim possamos ter de fato vidas significativas, vidas longe do desânimo, vidas, Senhor, que reconhecem o Teu propósito, Senhor, e que vivem de acordo com esse Teu propósito, Pai. Transforma-nos, Senhor, se precisamos de transformação, transforma-nos. Enche-nos do Teu Espírito Santo nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.